Saudações a todos, bem-vindos ao Cartas da Semana. E hoje eu queria comentar sobre uma pergunta que fizeram na live do Comandante Atom, que acontece no Comando da Luz, todas as terças. Por agora o horário varia entre 3 e meia, mas esse horário pode mudar, né? Nesse momento está acontecendo, né? Que foi o seguinte, a pessoa, eu não lembro exatamente a pergunta, mas tocou bastante em mim, que a pessoa perguntou como acreditar em Deus, algo do tipo assim. E aí o comandante, né, respondeu sobre como assim você não conversa, né, com seu pai e com a sua mãe, né? Então essa ideia de que o Deus está muito distante, né, de que a gente só encontra Deus quando está orando, né? Ela ela é falsa porque Deus está em todas as coisas, né? Então, a ideia de Deus como nosso Pai, né? E a ideia, quando falo Pai, né? Nos ensinamentos do Comando da Luz, é Deus Pai e Deus Mãe, né? Não é só o masculino, né? E essa força, né, do pai e da mãe, ele é a mesma que a gente tem como filhos dos nossos pais, é a que a gente tem com o pai, né, com Deus, né? Só que quando você se aproxima, né, mais do pai e se vê como filho, né, essa relação ela se torna mais próxima, mais amorosa, né, de maior acolhimento, né? Então, essa ideia assim dessa distância assim, ela é ilusória porque, né, assim como também Deus está em nós, né, nós somos essa centelha divina, né? Todos todos os nossos irmãos são deuses também, né? Então todos fazem parte, né? Então Deus está em tudo e em todos também, né? Então como não acreditar, né, nesse amor, nesse amor que é o que faz, né, Deus habitar em tudo, né? Apesar de muitas vezes ele não viver, né, não estar nesse sentido sendo vivido, né? Quando eu não olho o outro com esse olhar de que o outro também é parte de mim, é um Deus e faz parte, né, desse Pai. Então fica essa ideia do Deus distante, né? Aquele Deus que a gente muitas vezes só lembra quando está em sofrimento ou quando quer pedir algo, né? Mas a ideia do que o nosso Pai, ele também gosta de estar com a gente nos momentos felizes, de comemoração, né? Que não é algo assim, que ele está presente só naqueles momentos. Mas como muitas vezes, né, essa conexão ela vem mais nos momentos em que a gente está precisando, né? E aí começa essa conversa, né? Também é uma forma, assim, né? Mas o ideal seria essa conexão ela acontecer sempre, né? Assim, e também não só quando a gente está orando, não só quando a gente está meditando, mesmo que haja ali, né, uma conexão mais profunda, né? Essa sentir que há ali, né, esse pai que está o tempo inteiro, né? Aquela ideia do observador, de quem observa a experiência, né? Então, se você se coloca assim em experiência, né, já como observador, você já está mais próximo ali desse seu divino, né, porque você observa ali você na sua experiência. Mas aí uma outra camada, né, desse Deus seria
o observador de quem observa essa experiência, né? Então, esse Deus que ele é a própria consciência do ser, né? E, e aí fica um pouco assim, né? Como até hoje não acreditar, eu nem diria, né? Como não viver esse Deus que é tudo em você, né? Que é a sua própria consciência, que é o que te move, né? O seu próprio combustível de vida, né? Essa presença da sua consciência, da sua alma, né? Desse ser, dessa centelha divina vivendo em você, né? E aí essa pergunta tocou muito porque realmente a gente, né, não pode julgar, né, quem ainda não tem essa consciência, né, de que tudo é Deus, né, mas ao mesmo tempo é um momento de que não há mais espaço para esse tipo, né, de questionamento, né? Porque hoje a gente já tem muito ali, muita informação, muitas egrégoras, né? Já trazem ali um esclarecimento, né? Mais amplo, assim, né? Mesmo para além, né? Das religiões, mesmo que as religiões possam ser ali um estágio, né? Para esse entendimento do divino, né? Hoje em dia tudo assim já está muito mais esclarecido, né? E a gente tem realmente essa oportunidade de se expandir cada vez mais, né? Então, por que não aproveitar, né? Porque só há sofrimento, né? Onde não há Deus, né? Onde não há o divino, que é o próprio amor, né? Então, nesse sentido, né, como sempre o paizinho fala, não se trata de uma escolha, né? A gente nem tem escolha, porque que ser que vai escolher o sofrimento, né? Então, não, né, não é uma questão mais de escolha, é uma questão de você ou vivenciar no sofrimento ou vivenciar no amor, né? Então, a gente está nesse momento de muita luz, de muito esclarecimento, que a gente pode realmente se abraçar aí nas asas do Pai e parar qualquer tipo de sofrimento nas nossas vidas. Então vamos agora para as cartas da semana. E a semana inicia com a carta A Torre invertida. Essa carta ela tem a ver com uma dissolução, um momento assim em que né, a Torre de Babel, que as pessoas não falam a mesma língua, né, aquele caos. Então ela, ao contrário, significa, né, uma certa ordem, uma certa paz, um equilíbrio, né? Então isso é muito positivo. Então a semana começa bem equilibrada, né, com ordem e clareza das coisas, né? E evolui aí para a carta o Sol, né? Então essa carta ela tem a ver minto, o Sol não. Essa carta sim, é o Sol, que o tarô aqui ele é diferente. Deixa eu só. Seria o julgamento. Desculpem, gente. É diferente do tarô que eu trabalho, que é o tarô de Crowley, o nome, né, dos arcanos, mas os arcanos, os arquétipos são os mesmos, né? E às vezes eu confundo um pouco. Mas essa carta é o julgamento, não é o Sol. Então, ela representa um momento de uma escolha, uma decisão muito profunda que a gente tem que fazer, né, no meio da semana e que vai definir bastante o nosso caminho evolutivo, né, daqui para frente, dependendo dessa escolha e do amadurecimento, do caminho que a gente decide trilhar a partir de agora, né? E o fim da semana, a carta do Imperador invertida, né? Então ela traz aí a energia do sagrado masculino, ela invertida, ela representa mais esse momento de deixar as coisas acalentarem, assentarem. Não é um momento assim, fim da semana, de partir para ação,
de fazer metas, de traçar esses objetivos, né? É um momento simplesmente de deixar o que já foi plantado, né, semeado já ali, apenas crescer, né, que já foi ali, a semente já foi plantada. Então é uma semana muito forte, muito positiva, né? Todas as cartas aí têm uma energia mais positiva, e o raio que rege a semana é o raio azul do Arcanjo Miguel. Salve! Então, nosso amado Arcanjo Miguel traz a ideia da força, da iniciativa, né? Não é um momento de esmorecer, né? Essa semana é um momento de entrar com toda a força, com toda a potência, com toda a coragem para empreender tudo aquilo que a gente deseja, sonha sem medo, né? Que o medo é o único obstáculo, né, entre a gente alcançar ali, né, tudo que a gente deseja e sonha, né? Então é um momento realmente de partir para ação, partir para frente das coisas e não procrastinar mais. Bom, essa foi a leitura, espero que tenham gostado. Se quiserem fazer os atendimentos de tarô, eu também faço os atendimentos de harmonização energética, porém os atendimentos de tarô eu também indico um floral ao final do atendimento. Então meus links estão aí no contato, é só me procurar. Saudações e até a próxima! Isn't like you to be so cold, pulling me in and letting me go. It isn't like, it isn't like, you say you might shake